Boa noite, muito bem-vindos à Hora da Coruja dessa noite. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bom, na verdade, muito gostoso. A gente vai conversar sobre o riso, sobre o humor e sobre a comédia. E aqui ao meu lado está a Vera, nossa convidada de hoje, Vera Cecília Macchilini. Vera, seja muito bem-vinda à Hora da Coruja. Muito obrigada, muito obrigada. Eu achei muito interessante a indicação da Isabela. Vocês já conhecem a Isabela daqui do programa, a gente conversa sempre sobre história da gastronomia, fizemos aquele programa super especial sobre comidas gregas. E a Isabela assistiu uma palestra da Vera e falou, olha, a Vera é uma pessoa interessantíssima para a gente conversar e você precisa levar no programa. E hoje a gente conversando, você me falou das suas pesquisas sobre o riso. Falei, achei excelente, vamos conversar sobre o riso e não mais sobre os outros temas que tínhamos pensado em conversar, né? Mas como que surgiu essa vontade de estudar o riso? Tá. Desde que eu tinha terminado a graduação em letras, eu fiquei interessada no tópico do riso. E eu lembro que eu cheguei a perguntar para o meu pai, que é uma pessoa que tem uma grande capacidade intelectual, conhecimento. Ele falou, tá aí um tópico que muita gente escreveu a respeito, mas não se chegou a nenhum consenso. Aí eu falei, tá aí um tópico interessante para estudar. Excelente. E aí eu fiquei encucada com essa ideia, aí eu resolvi não seguir a pós-graduação em letras, mas resolvi fazer comunicação e semiótica. Porque eu queria pegar de uma outra perspectiva que não fosse cair no estudo dos gêneros literários. Que se você fosse fazer pela literatura, era inevitável. Então, na comunicação e semiótica, eu acabei conhecendo quem acabou sendo minha orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, e minha líder intelectual, que é alguém que trabalhava com a área de história da ciência. E eu gostei muito, me atraiu muito, logo que nas primeiras aulas que eu tive com ela, que ela dava aula na comunicação e semiótica, naquela ocasião, agora a gente abriu um programa de história da ciência, né, nível de mestrado e doutorado, que o que me entusiasmou é o seguinte, é a possibilidade de você tentar cercar seu objeto de estudo dentro do contexto em que ele existe. Ou seja, se a gente vai trabalhar Aristóteles e as ideias de comédia de Aristóteles, a gente vai tentar cercar esse objeto usando o pensamento aristotélico e não usando teorias de Freud, do Bergson, etc., etc., que evidentemente é uma contaminação intelectual. Né? Interessante isso, gostei. A Vera eu li alguns textos dela, né? Eu inclusive a gente conhece o livro do Bergson sobre o riso, claro, vi que é o Aristóteles falando sobre o riso, mas eu achei que aquela história do Kant, o Kant fala que o riso faz bem para a saúde. Eu achei que isso, então, que a gente costuma falar, rir é o melhor remédio, né? Essa expressão popular que a gente tem, achei que era kantiana, mas você estava me falando agora há pouco que não. E, na verdade, antigamente já se falava sobre... Já. Você vai ter, digamos, a ideia, porque o riso muitas vezes está associado à questão da alegria, né? Na verdade, a gente ri por vários motivos, até por tristeza, até por choque. Sim. Né? A gente ri quando tá bêbado. Eu sou uma pessoa que eu fico nervosa, eu começo a rir. É horrível, em situação de nervo, as pessoas dizem assim, eu fico imaginando se um dia alguém chegar pra mim e falar, olha, sua mãe morreu, eu vou começar a rir. Porque eu tenho este problema de rir quando eu fico nervosa. Não é? Tem muita pessoa que dá risada quando fica nervosa. Não, a gente ri em diversas situações. Situação de estresse, às vezes a tristeza é tão grande que o choque você começa a rir. Enfim, a gente ri por vários motivos. Sim. Mas geralmente a gente associa o riso à alegria. E na verdade os antigos discriminavam muito bem que a questão da alegria é que é bom para a saúde. Então, essa colocação hoje em dia, o riso é o melhor remédio, é uma certa simplificação. Agora, o riso, uma coisa é emoção, alegria. Outra coisa é o riso enquanto movimento, onde você solta ar
Então ele não deixa de ser também um exercício aeróbico. Ele é um exercício aeróbico. Para pessoas mais fracas, de idade, convalescentes, é talvez o único exercício aeróbico que consigam fazer. E nesse ponto, de fato, é bom para a saúde. Que interessante. As mulheres, inclusive, na época vitoriana, elas usavam aqueles corpetes muito apertados, elas tinham dificuldade, inclusive, para dar risada, né? Porque ficava tão apertado aqui que elas não conseguiam rir. Então, as mulheres, até se estabeleceu nessa época o quê? Que era elegante, uma mulher elegante era uma mulher que não ria, ela sorria só. Ela não poderia rir e dar gargalhadas e tudo mais. E existe esse problema ao longo da história do riso, né? De que a gargalhada não é algo... bem visto, né? Que o interessante seria você rir com moderação. Exatamente, exatamente isso. É bem, digamos, essa codificação transparece bastante no século XVI, onde você vai ter, pelo menos um médico que eu trabalhei bastante, o Laurent Gilbert, um médico do século XVI, ele escreveu um tratado do riso. É coisa fantástica. É um livro, a gente aprende um monte de coisas interessantes, mas ele está em si falando que as mocinhas, as adolescentes, que geralmente têm uma certa tendência natural a rir à toa, não devem evitar rir, porque senão vai causar rugas nos olhos. Ah, que ótimo. Mas a ideia que a gente percebe por trás, lendo outros autores da época, né? É isso que é o legal da história da ciência. Você vai ter, então, alguns, isso, inclusive tem uma diferenciação, aqueles que escrevem em latim vão falar mais diretamente algumas coisas do que aqueles que escrevem em vernáculo, que seria para o público leigo pode ter acesso, né? Sim. E a gente percebe claramente a ideia de que as pessoas que vão fazer parte, digamos, que querem fazer parte da nobreza, da burguesia, não devem rir não devem rir desbragadamente como os peões do campo. É uma ideia de distinguir, inclusive, uma classe social ao qual você pertence, ao tipo de riso que você tem. Exatamente. Então, está muito claro isso em autores, tem um ou dois autores que falam claramente essa distinção. Vamos distinguir, nós somos melhores, mais aristocratas, né? Se não somos da nobreza, pelo menos vamos ser aristocráticos, né? Então, tem essa codificação. Existe também uma codificação em relação a que tipo de brincadeira você pode fazer, mas essa codificação já existe antes, a gente já encontra nos retóricos latinos, essa preocupação, também você encontra isso também em textos aristotélicos. O texto aristotélico, por exemplo, o escravo não pode rir do seu senhor. Óbvio, né? Mas a gente vai encontrar também, então, no século XVI, essa preocupação, que tipo de brincadeiras, piadas você pode fazer quando você está sentado à mesa, batendo papo, numa mesa aristocrática. Não é qualquer piada. E tem outra coisa também relacionada, que você falou com o riso desbragado, né? Se a gente reparar nas pinturas históricas, a partir do século XVI, século XV, mas isso não é tão comum no século XV, mas século XVI, XVII, nobres, pessoas nobres ou os burgueses que têm condições de encomendar uma pintura de si próprios, aparecem com a boca fechada, não mostrando os dentes. Aliás, um sinônimo de rir é mostrar dentes, né? Até hoje. Quem aparece rindo, mostrando os dentes, são, na verdade, bêbados desdentados, que não estão mostrando seus dentes. Bom, até porque naquela época, acho que para alguém ter ainda dente na boca já era difícil. Então, Exatamente. lógico, se você vai retratar uma pessoa naquela época, seria muito mais sensato você retratar a pessoa de boca fechada, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente olha pinturas, por exemplo, flamengas, tem muito o beberrão. O cara tá lá sem dentes, rindo, meio bêbado também. E, na verdade, as primeiras pessoas
digamos, nobres que aparecem sorrindo, e deve ter sido poucas, porque é logo depois da Revolução Francesa, mas que estão usando próteses dentárias. Que fantástico. Lógico, porque, digamos assim, um belo sorriso depende de dentes bonitos, né? Exatamente. Eu acho bonita a história da Mona Lisa, por exemplo. Existe toda uma história sobre o sorriso enigmático da Mona Lisa. Ela estaria rindo, ela estaria sorrindo, quer dizer, a que classe social ela pertence por causa daquele tipo de sorriso, né? Como que a importância do sorriso dá toda uma interpretação sobre quem é a pessoa que está retratada naquele quadro. E a outra coisa interessante é sobre Jesus, que existe uma discussão teológica imensa sobre esse assunto. Se Jesus sorria, se Jesus ria, né, ou não ria, se ele era um cara que se dava ao luxo de poder rir, de dar gargalhadas, porque isso faria toda uma diferença na teologia do cristianismo. Ou seja, se Jesus era um homem de sorriso fácil, então os cristãos são pessoas de sorriso fácil ou não? Jesus era uma pessoa tímida, né? Recatada. Tem discussão, tem estudiosos que entraram nessa vertente que é muito interessante, porque a gente adora culpar a igreja de uma série de coisas, por exemplo, de evitar dissecação de cadáveres e ser contra o riso. Não é bem verdade. Agora, realmente, os evangelhos não falam de Cristo ter rido. Isso é claro. É interessante, né? Você imaginar Os evangelhos não falam, não falam. E em cima disso você vai ter correntes de pensamento dentro da igreja, né? Ordens religiosas. Algumas vão ser, digamos, mais liberais, porque existe também, tem a questão de o riso ser o próprio do homem. Ah, sim. Que o homem é o único animal associado, que ri. Exatamente. Agora, essa expressão, o riso é o próprio do homem, não é aristotélico, vem do Porfírio, que é do século II, comecinho do século III, depois da Era Comum, que estava num tratado de princípios de lógica. Estava discutindo a questão do próprio e ele usou esse exemplo, o riso é próprio do homem. Mas ele estava, de certa maneira, ecoando o Aristóteles, os textos aristotélicos, no sentido de que o único ser, o único animal que ri é o homem. Né? Bom, aliás, uma discussão de longa data se é verdade, porque macaco também... Parece que ri. Gente, eu e o Paulo, a gente tem um golden, um filho nosso que é um golden. E ele sorri nos momentos específicos, quando acontece uma coisa, de momento de sorrir. Né? Quer dizer, a gente interpreta como... Quer dizer, a gente nunca vai saber, mas a gente interpreta como sendo sorriso. Eu posso até entender que o riso da hiena não seja um riso, seja mais um barulho, mas... Será que o riso é próprio do homem? O sorriso é próprio do homem? No caso dos macacos, foi finalmente, acho que no começo do século XX, por um etologista, ele convivendo muito próximo de macacos, chimpanzés, eles adoram cócegas, Eles adoram cócegas. E ele percebeu o seguinte, que na verdade o riso dos macacos, eles só expiram, ou seja, quando eles expiram o ar, é que dá aquele grito. Eles não fazem expira. Então, no caso do ser humano, existe ele também pode rir enquanto está inspirando o ar. Então tem essa diferença. Certo. Mas se a gente for ver isso, né? Quer dizer, cada pessoa ri de um jeito, né? Tem gente que ri como porco, né? Não é? Que eu dou risada de quem ri engraçado, gente. E santos? Santos riem? A iconografia católica tem santo rindo? Santo rindo? Que eu saiba, não. Né? Agora, você tem... Embora monges tenham uma iconografia grande de monges rindo, né?
Não saberia dizer Não? isso, eu não estudei essa parte, deve ser interessante. Agora, Padres, por exemplo, a gente, essas figuras bom, comuns. em caricaturas, sempre, Sim, né? Em caricatura, mas aí é outra coisa. Agora, tem, é muito famoso na Catedral, acho que de Chartres, o anjo sorrindo. Um anjo sorrindo. Então, é uma coisa interessante. O que mostra que, e na verdade, a gente estava falando sobre ideias diferentes em diferentes, digamos, correntes de pensamento dentro da igreja. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, mostra isso. Né? E Umberto Eco, ele estudou profundamente o assunto para escrever o Nome da Rosa. Sim. Né? E, então, lá está muito claro isso. Ele é um bom exemplo. Ele é um bom exemplo. E os romanos tinham palavras diferentes para os tipos de riso, na verdade? Sim, sim. Você saberia dizer quantas? Olha, eu vou ler, vou traduzir um trechinho aqui, é do livro eu acho que fantástico. Tem uma coisa que o que mais expressa, né, é a língua, né? O que mais expressa o momento, o que mais expressa o que está acontecendo é a língua. Então, se eles tinham várias palavras, é porque o riso tinha uma importância grande dentro da sociedade romana. Eles têm, na verdade, para o que a gente chamaria, não riso, os retóricos latinos, eles vão estar preocupados em codificar, diferenciar e codificar e ver o que é bom, o que é mal, em relação a diferentes tipos de piadas. Ah, sim. Né? Então, aqui tem uma estudiosa que ela vai justamente mencionar, no caso do Cícero, que é um dos grandes mestres da retórica latina, né? O Cícero usou cerca de uns 14 termos diferentes. Nossa, 14 termos. 14 termos diferentes entre adjetivo, advérbio e substantivo. Certo. Né? Alguns exemplos, eu não vou, evidentemente, ler todos, né? Mas, por exemplo, a gente tem era sal. O sal de hoje. A gente, pela própria colocação, a gente percebe que tem a ver com dar sabor, né? Então, é um tipo de piada ou xiste onde que existe um tempero intelectual. Tempero. Que ótimo. Né? Que legal. Vamos dar vamos temperar nesse assunto, isso. Né? Vamos temperar esse assunto. Isso, exatamente. E depois, por exemplo, e tem um outro que a gente vai perceber que é muito parecido, que é o argutum. O argutum. Argutum. Agudeza. Agudeza. Né? Que a gente usa para o sorriso... É aquele quase irônico, até aquele... Não, e aquele sorriso onde ninguém sorriu, mas você sorriu porque você é o arguto. Né? Ah, aquele Não, e pode ser também que... não é só que você que faz, mas as pessoas percebem a agudeza de espírito, né? Essa agudeza de espírito, né? Essa espirituosidade que a gente pode dizer, né? Por exemplo, existe um chamado Urbanitas. Urbanitas é ótimo, né? Urbanitas é fantástico. É justamente aquele que tem a ver com a urbanidade. Sim. É aquele que você não está ofendendo ninguém. Ah, certo. Deve ser o sorriso de convívio, esse que nós somos obrigados a... que ótimo. Verdade, Paulo. Agora conseguimos... Olha como realmente os sorrisos são sorrisos diferentes, né? Exatamente. Tem o iocos. Iocos é brincadeira. É brincadeira. E tem, deixa eu ver, tem um acutum. Acutum, veja, que deve ser uma coisa mais profunda, que pode até machucar, porque tem a ver com ferir. Com ferir. Né? Tem o festividade, tem o hilaritas. Engraçado. Engraçado, hilário. Né? Quer dizer, são alguns exemplos, não vou citar todos, né? Mas eu acho fantástico essa diferenciação. E o pecado... Tá procurar aí, se procurar, acha o sorriso amarelo.
Provavelmente, provavelmente, Que é o que provavelmente. né, nós temos o sorriso amarelo. Sim, sim, O mais sim. interessante ainda é isso, porque se a gente fala que sorrir é mostrar os dentes, né? O sorriso amarelo exatamente é mostrar esses dentes amarelados, aquela coisa que talvez Sim. você nem quer mostrar, né? É. Você tá assim, ó, eu não ia mostrar muito. Exato, eu não queria mostrar, não meus queria dentes não são... mostrar, mas Seria saiu, né? é até o sorriso forçado. É um sorriso forçado, o falso, falso sorriso. né? Que não é aquele espontâneo, genuíno, Nós temos de nós tínhamos, amizade. né, agora não mais, mas nós tínhamos principalmente em São Paulo tinha, bom, isso é geral, mas como é que era? Tinha expressão, né? Muito riso, pouco siso. Muito que riso, pouco siso. Muito riso, pouco siso é ótimo, né? Uhum. E mulheres que sorriem muito fácil, né? Mulheres de vida fácil são mulheres que sorriem muito fácil. Tem uma expressão também Essa sobre eu isso. desconheço. Ah, é mesmo. Como é que era essa das mulheres? Mas tem uma expressão, moça de sorriso fácil, uma coisa assim. Ah, tá. Que eu não me lembro muito bem, mas era bem característico de Aquela que talvez sorri para todo mundo. sorrir para todo mundo. Uma mulher né? dada, assim, né? Que é mulher uma que sorri expressão pra todo mundo. portuguesa, inclusive, né? Tá, Uhum. tá. Se você pensar, a gente herdou nessas essas adjetivações, né? Agora, o acultum deve ser o sorriso mesmo de você machucar, né? Deve ser Pode ser. Deve ser né? Pode ser. Será que, eu penso também assim, essa questão de piadas, né? Por exemplo, o Paulo veio me contar um tempo atrás e que descobriram, né, a piada mais antiga que a gente tem história, é uma piada de 1900 a.C., que ela fala sobre o peido. Que eu achei ótimo. Eu falei, gente, justo essa... como que é alguma coisa tipo mulher... um casamento... A mulher nova, ela solta gases no colo do marido. Não solta gases. Solta os gases. Solta os gases no colo do marido. Esse era o xiste. Sei. Então, imagina até os temas, né? Do que era engraçado para cada época. O primeiro xiste registrado, Esse é o primeiro, 1900 a.C. tem a ver com Até eu acho que com até isso. notei de onde ele é. Porque, e aí eu vi que os primeiros que a gente tem historicamente dos ingleses, por exemplo, são mais naquele estilo de piadas, o que é. Né? Então esse tipo de humor inglês, a gente costuma falar aqui, né? O humor inglês é um humor diferente de outros países. O humor inglês é mais aquele o que é. Já dos outros países era mais essa coisa mais escrachada, falando sobre o peido. O humor inglês, é uma coisa que vai surgir no século XVIII, né? É uma construção que é feita. Eu fiz escrevi um estudo sobre isso. É muito interessante porque o país, a Inglaterra, estava se recuperando da guerra civil, que foi longa, demorada, complicada. Sim. E a ideia era justamente construir o humor, né? A primeira vez que humor deixa de ser humor como fluido do corpo para se tornar alguma coisa relacionada com xiste, né? Xiste. Primeira vez, nasce justamente na Inglaterra do século XVIII. Então, a ideia é um tipo de humor que não ofende. Ah, tá. Então por isso desse Tá. tipo Não de... é belicoso. Entendi. Ele não pode ser belicoso, porque o pessoal estava saindo daquela guerra civil, que um monte de gente se matou, etc. lógico. Qualquer sorriso um pouco mais forte pode reacender ânimos. Exato, então nunca é ofensivo. Né? E é curioso que, na verdade, as primeiras inspirações para o humor inglês, inclusive segundo teóricos, né? A inspiração é a figura do Dom Quixote, do Cervantes. E, inclusive se fala, é uma pessoa tão amorosa, é meio maluquinho. Maluquinho. Meio maluquinho, né? Tem a ver também com a ideia do humor, no sentido de que ele tinha um pendor para ser meio assim, sonhador, etc. Certo. Não ficar a meio palmo da realidade, né? O que é legal. E são criaturas maravilhosas, né? Não é uma pessoa belicosa, o Don né? Quixote agressiva. ele é adorável. Ele não ofende ninguém. Exatamente. Não tem, Então, exato. as personagens dos primeiros romances ingleses
moldando o humor inglês, justamente se inspiram em personagens muito parecidas com o Dom Quixote. Então, e é um humor um pouquinho sombrio, não é carregado demais, não tem um pouco de intelecção também, né? É uma construção fantástica porque ficou, né? Ficou. Pô, quer dizer, se você sabe, se você não... Você olha para um filme em inglês e você fala assim, filme em inglês, né? Eles são gentlemen, né? Os gentlemen, os ingleses são gentlemen, não querem ofender ninguém nunca. Exato. Essa é a ideia. É interessante isso ir para o humor. Apesar que o stand-up. Stand-up é uma comédia do cotidiano, né? Que na verdade não ofende, a ideia seria não ofender ninguém do público, fala só sobre a própria pessoa. Na verdade, muito inspirado talvez no humor judeu, no sentido de que o comediante está rindo de si próprio. Isso. Mas às vezes você vai ter também rindo de outras pessoas, mas é coletivo. Ah, tá. É coletivo, também é muito parecido com a chamada comédia nova grega. Você pega tipos, né? Por exemplo, pessoas hoje em dia que não desgrudam do seu celular, por exemplo, seria um motivo, né? Sim, apontar algum problema que está na sociedade. Manias. Não é pessoal. Certo. Né? Não é... Eu não sei se tem stand-up comedy, pode ser que tenha, falando contra os políticos é uma coisa, agora contra um político em particular, eu acho que não. Eu acho que não. Não é, pelo menos, esse. É os políticos, mas não é contra Obama. Sim. E outros. Mas é totalmente o contrário do que era a comédia grega, né? A comédia grega era pegar num pé de uma pessoa, de um personagem. A comédia grega, a chamada comédia antiga. A antiga, que o maior exemplo que a gente tem é o Aristófanes. Por exemplo, nas nuvens ele vai vituperar, boa essa palavra, para o caso, Sócrates. Sim. Né? Então é direto, inclusive você identifica quem é a pessoa e tal. Essa comédia aristofânica. Já é interessante, o que dá a impressão assim de ser uma grande liberdade, né? Só que assim como a democracia grega foi efêmera, também esse tipo de humor foi efêmero. Sim, né? Esse tipo de humor no sentido que a gente usa hoje em dia, né? Logo vai surgir a comédia nova, onde que vai justamente trabalhar tipos. Tipos, o enamorado, o escravo. Eu já vi alguma sobre o homem afeminado. O Aristóteles é um grande construtor de tipos, né? De estudioso de tipos, né? E os seus discípulos são, né? Tipos, não sei, porque ele é mais assim, muito mais pessoal, né? Mas ele trabalha tipos, ele não trabalha tanto tipos como justamente como você vai ter na comédia nova, né? Que aí vai entrar com essa coisa dos tipos. O Aristófanes, ele não tem uma preocupação em traçar um grande perfil sobre a pessoa. Ele é... Não, tá falando o Aristóteles. Aristóteles. Porque você pega na tradição do Aristóteles, os discípulos são muito construtores de tipologias. Principalmente o herdeiro dele. O herdeiro dele eu acho que é um dos que estuda isso mesmo. Tem um livro, ele escreveu um livro sobre tipos. Que é o sobrinho dele, né? Não, sobrinho? Não, quem que é o herdeiro do Aristóteles no Liceu? Esqueci o nome agora, mas é um cara que tem uma tipologia, um estudo de Ele tipos. escreveu, ele é um dos primeiros, acho que talvez o primeiro livro que tem uma tipologia de tipos. Que tem uma tipologia. Sim, porque ele já está acompanhando a comédia nova. Sim, é isso que eu estava pensando. Qual o nome dele? Meu Deus do céu, qual é o nome do sucessor do Aristóteles? Escreveu sobre plantas. Isso. Cabeça ruim. Eu também, agora sumiu, mas ele é a figura inicial, né? Sim. E eu não tinha feito a relação com o período, quer dizer, o período, você já está num período onde o Aristófanes, falando do Sócrates, está morto, né? Não tem mais ninguém falando esse tipo
né? Já é ofensivo, sim, né? Sim, e justamente esse tipo, essa ideia de tipos, né, você vai ser explorado pelos comediógrafos latinos, Plauto e Terêncio, e por Molière. Agora, tem uma coisa interessante que eu me lembro desse período, não sei que historiador, agora também não me lembro do historiador que eu li uma vez, dizendo como que era inevitável para o Aristóteles essa situação, né? Dado que o Império Greco-Macedônio traz prolifera os tipos, né? Traz gente muito característica de outros lugares e traz um só, né? O Alexandre pega um animal, aí traz uma pessoa, aí traz um escravo. E né? aquilo representa E aquilo todo, começa a dar uma alusão a uma tipologia que não se... Claro. Né? É uma diversidade estranha, porque não é uma diversidade... Ele foi lá e viu o povo, mas quando ele traz um. Lembrei, Teofrasto. 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 O Teofrasto. Ainda bem. O Teofrasto e ele não é sozinho, acho que ele deixa alguns discípulos também nessa mesma linha de trabalho. E como que é essa comédia do tipo? Essa comédia de tipo, na verdade, sobrou só o fragmento, tem uma peça inteira, mas então, eu estou falando de grego, Sim. lógico. No mundo latino tem Plauto e Terêncio para você se divertir à beça. Aí você percebe tipos como o escravo, que é sempre o espertalhão, que está querendo se aproveitar de um favor que ele está fazendo para o seu dono, quer também tirar uma casquinha, né? Então, inclusive, ele se confunde muito com a figura do parasita. Né? Escravo, parasita, ou essa figura deriva, né, daí. Você vai ter, geralmente, o amo, que tem posses, mas é bobo. Ele se deixa enganar por todo mundo. Ele tem poder, mas o poder é limitado. Infelizmente, ele não é muito inteligente. O escravo é mais inteligente. Você vai ter a figura geralmente, o jovem casal e namorado. Se você tiver, pode ser um outro personagem, pode ser o mesmo, que o dono do escravo, que é o Ávaro. O Ávaro. O Ávaro é uma figura... Né? Uma figura milenar. O Ávaro. Né? Agora, então, é nesses tipos, assim. Você quer ver uma então, coisa... o que acontece? Você não tá atacando ninguém, você está... Você quer ver uma coisa interessante a gente notar? O Diógenes historiador, é do século III. Diógenes Laércio? O Diógenes Laércio é do século III. E aquilo é uma construção tipológica com xiste, né? Você reúne cada filósofo como sendo um tipo, e esses tipos contam um monte de xistes. Vocês repararam nisso? Que é uma forma de fazer... Não, eu não reparei, mas é muito interessante. É uma forma de fazer a história onde você tem... São muito diferentes. Eu não tinha lido antes. O Tiago Carlos mandou pra gente. É o Teofrasto. É o Teofrasto. Obrigada, Tiago. Mas eu também não tinha pensado no Diógenes como de um período bem de criação de tipos, né? E você pega aquilo ali, é muito isso, né? Assim, você pode ler, sem conhecimento filosófico, você pode ler como um conjunto de xistes. Fica engraçado e cada filósofo tem um tipo muito, né? Muito delimitado, né? E você pode ler com conhecimento filosófico e tentar interpretar aquilo, que você te permite duas leituras. Interessante, fazer uma bela releitura do Diógenes à luz agora da tipologia da comédia. Interessante. Mas agora, o que o Aristóteles pensava sobre o riso? Aristóteles? Isso. Bom, isso é uma história complicadíssima. Bom, e eu acho que foi lindamente tramada, né? Reconstruída pelo Humberto Eco, falecido na semana passada, né? No Nome da Rosa. Porque há um grande debate, na verdade, e isso foi trabalhado pelo Eco. Há autores que acham que a poética, o livro da poética aristotélica, tal como existe hoje, fala muito pouquinho sobre comédia e o risível. Então, muitas pessoas acham que
Não, deve ter a Poética 2, que é justamente no Nome da Rosa. Eles têm uma cópia dessa Poética 2, e aí tem a ideia de justamente quem virava as folhas e lia o livro acabava morrendo envenenado, né? E aquela associação de riso com demônio, que existe também essa associação. Claro. Existe também, né? As mulheres dependendo do pensamento. Na Idade Média, as mulheres que riam muito, de riso fácil, elas estavam com um demônio no corpo. Elas precisavam ser exorcizadas. Exato, é. Elas eram as bruxas, precisavam ser exorcizadas. Agora, o que o Aristóteles fala mesmo sobre o... É muito interessante, eu trouxe até para ler, porque a gente lê e não entende nada. Eu entendo muito pouco. Os iniciados entendem um pouquinho, né? Agora, eu até vou tomar a permissão de ler. Eu sei que geralmente não se faz isso em programa de televisão, mas é que vale a pena saborear. É bem curtinho, a gente viu até, é um trecho curto e vale a pena saber. É uma tradução para o português, lógico. Talvez não seja a mais perfeita do mundo, mas não é aqui não interessa. Mas vale a pena curtir a concisão desse texto aristotélico, né? Porque a gente sabe, isso daqui não é da pena do Aristóteles, os textos aristotélicos não são. Anotações de aluno, né? Às vezes eles se alongam mais em algum aspecto que ele gosta, que o aluno gosta, né? Então veja só que delícia. A comédia é, como dissemos, imitação de homens inferiores. Não todavia quanto a toda a espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo. Alguém entendeu alguma coisa? Sinceramente, eu não entendi nada. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina, quer dizer que não faz mal, né? E inocente, que bem o demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Bom, se a gente esperava que, lendo Aristóteles, esse trechinho, o único trecho que fala sobre a comédia e sobre o risível, a gente vai entender o assunto, a gente não vai entender nada mesmo, né? Eu acho fantástico. Tem um livro aqui... Tem, eu vou até pedir para os meninos virem aqui para a gente poder mostrar uma imagem que tem. Porque graças a esse livro, eu comecei a entender esse texto. Esse texto. E o curioso... o que ele fala ali, né, faz a gente pensar numa coisa. A gente realmente tem uma tendência a rir daquilo que a gente despreza. Vício das pessoas, né? Então, vício, vício ou alguma fraqueza que a pessoa faça, né? Então, alguma falha, né? A gente ri de falhas humanas, que é uma coisa que o Bergson fala quando o cara tropeça numa casca de banana, cai. Sim. Né? É engraçado. É a mesma coisa, você tá rindo de uma falha. Aqui, antes de conversar o programa, você falou, né, Vera? Se eu cair aqui da cadeira, que a gente estava falando, a cadeira tá meio balançando. Se eu cair aqui no ao vivo, não vai ter problema nenhum, todo mundo vai rir. É um programa sobre riso. Exatamente. Se cair da cadeira, a gente vai rir, né? O Bergson joga pro inusitado, né? Precisa ser uma fraqueza, mas tem que ser inusitada, né? Você precisa cair, mas ninguém tá esperando, ninguém pode esperar. Não. Não, mas o inusitado, isso comparece sempre. Isso tá ao longo da história. Tem que ser uma coisa inesperada, tem que ser novidade. Surpresa. O elemento da surpresa. O elemento da surpresa. O elemento da surpresa. Porque uma pessoa, o ridículo, você pode rir do ridículo, mas você não ri duas vezes do ridículo, é só aquela primeira vez, né? O ridículo pode ter que fica entediante. Olha, tem boas comédias, mas são raras. Mas tem boas comédias, filmes cômicos, sitcom cômicos, que eu assisto mais de uma vez porque eu gosto muito e rio sempre. Sim. Mas é porque é inteligente. Sim. É inteligente. Então eu curto justamente a finessa da construção, né? Mas aí é outra coisa. Agora, do cara caindo, você realmente não vai rir você não vai rir sempre. Não tem graça nenhuma, né? Que é, por exemplo, a ideia do palhaço, né, no circo.
Ele faz uma vez ali aquela coisa dele tropeçar e cair, as crianças riem. Se ele fizer de novo, as crianças não riem mais. Exato. Ele vai ter que fazer de uma outra forma. Ele vai ter que fazer outra coisa. Ele vai ter que fazer de uma outra enganar, forma, ele vai cair, depois ele vai olhar para o público e vai falar, não caí. É, e depois aí ele todo cai. mundo- sim. É excelente. Bom, vamos ver se eu consigo mostrar bem essa figura aqui, Léo. É branco e preto. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Bom, dá pra ver aqui pelo rosto já disforme, você já consegue imaginar o tipo das máscaras que eles estão usando, né? São máscaras feias. São máscaras feias. Máscaras que, né, inclusive a ideia, veja, a comédia vai estar trabalhando a questão do homem inferior. Quer dizer, não é aquele que é igual à maioria de nós, nem o superior, que seria o representado geralmente na tragédia, né? Que são geralmente figuras heróicas, míticas, etc. Né? Então já existe isso. A roupa, eles usam enchimentos, Essa né? aqui, ó, essa aqui tá mostrando enchimento. Eles usam, inclusive, trajes que imitam nudez. Esse Esse é um aqui, caso. olha que fantástico. Vocês conseguem ver o tamanho do falo que eles estão usando? Parece uma bexiga, assim, exato. ó, cheia. E geralmente é falo solto, caído, grande, mole, exagerado. caído, Exagerado. Mostra também figura barriguda. Pode mostrar de novo, Sim. Fábio? Olha aqui o tamanho da barriga. Um grande traseiro avantajado, caído, né? E tem até um pouco de gordura, que eles querem sugerir gordura no sentido de que tem até um peito. Tem peitinho. Um O gordinho peitinho, tem um peitinho, peitinho. isso, exatamente. Que é justamente, então, vai falar, é um glutão, é uma pessoa que não faz esporte, Sim, né? excelente. Então, exatamente, é o oposto àquele ideal de beleza que a gente vai encontrar nas estátuas gregas, né? Onde os heróis, os guerreiros, etc., vão ter um corpo belíssimo, e esse corpo belo vai estar, na verdade, espelhando, ou melhor dizendo, refletindo essa nobreza interior, essa beleza interior, como diria Sócrates. Né? Porque é essencial, a beleza ela tem que ser uma beleza física, mas ela não é interior e exterior essa beleza. Né? Na verdade, Mas é uma harmonia entre a alma, né, e o corpo. Mas agora o mais interessante é isso, vir de um filósofo extremamente feio. Né? Sócrates é retratado como sendo um cara que tinha uma barriguinha, era baixinho, né? Feio mesmo, de formas físicas muito feio. Eu até perguntei para você... Ele explica isso. O Sócrates explica por quê. Ele diz que ele é um monstro. Acontece que ele naturalmente seria um monstro. Naturalmente seria um monstro. Mas ele se educa para não. Ele se educa para não ser um monstro. Bom, Sócrates está repleto de intenções didáticas. Monstro em face, né? Transpira. Lógico. Todos os lados, né? Então, a ideia, veja, aristotélica, que a gente encontra, então, na poética aristotélica, essa ideia, então, é feio, é vício e tal, mas não causa mal. Daí a ideia do anódino, isso é muito importante. Ninguém sai ferido, nem a própria pessoa e nem, digamos, quem pode ser, digamos, representado numa comédia. Então, ninguém sai machucado. Então, essa ideia de... Então, você vê coisas, às vezes, ruins, torpes, etc., mas ninguém morre, ninguém fica machucado. Né? Então, é essa ideia que, digamos, que transmite a poética aristotélica. E, apesar dessa brevidade total, você vai ter até, digamos, você vai ter Cícero, Quintiliano, falando ainda mais brevemente sobre o assunto, quando vai tocar a ideia do ridículo, e, na verdade, faz próprio da natureza latina, então, essa codificação dos diferentes tipos de piadas ou xistes, né? E a poética desaparece durante muito tempo. Durante muito tempo, ela não era conhecida, então o pessoal fica repetindo ad nauseum, Quintiliano e Cícero, sobre o que seria o ridículo. A poética, ela foi traduzida uma vez na Idade Média no mundo árabe, e depois ela volta a ser traduzida
aí incessante e freneticamente no Renascimento. E aí a gente então tem há várias publicações de diferentes autores que foram evidentemente publicados em livros caros de editoras europeias, etc. E aí você vai ver que invariavelmente o tradutor latino, né, o tradutor que está fazendo a tradução da Poética Aristotélica vai acabar sempre escrevendo um capítulo sobre o que é o riso, sobre o que é o ridículo, porque ele percebe que o que tem é insuficiente. É insuficiente. Sim. Então surge uma série justamente de teorias diferentes, sugestões diferentes do que poderia ser o riso. Então a maioria dos autores desses humanistas, eles, inclusive, e médicos e humanistas se debruçam sobre isso, né? E a ideia geralmente vai falar, bom, o riso ele é constituído de mais de uma emoção, riso, alegria e um pouco de tristeza. Aí, inclusive, usando aquela ideia justamente de que como tem vício, como tem defeito de uma pessoa, fraqueza, então isso pode dar um pouco de tristeza. A ideia é você criar passar adiante uma noção de uma alegria, mas que não pode ser demasiada, porque você vai ter dentro de preceitos, isso já gregos e latinos, a ideia de que uma emoção muito forte como a alegria, você pode matar. Nós temos uma expressão para isso, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. A gente Verdade. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Porque nós não podemos rir absolutamente de nada, né? Estamos proibidos de rir, né? Principalmente de defeitos, né? Estamos politicamente correto. Eu ia falar para a gente conversar sobre isso, né? Inclusive, agora a CONAR proibiu uma propaganda da Pepsi, que são 2 limõezinhos em cima do refrigerante, falando sobre os defeitos deles, né? Como limões. Né? Como limões, porém. Aí ele falou assim, não, mas você não pode falar isso, porque você é um limão, você está ofendendo os limões, assim, tal. Ele proibiu porque ele achou que fosse uma sátira às minorias, a política das minorias. Então, fez uma proibição. Quer dizer, a piada virou uma piada, né? Não, essa coisa do politicamente correto, às vezes o pessoal está levando mais a sério. Mesmo nos Estados Unidos, a gente tem cineastas, né, que não levam a sério e fazem filmes... Não, desde os anos 80. Exatamente. Já passou, né? Tem alguns cineastas que se especializam justamente em... Não, eu vou justamente fazer aquela piada, aliás, a comédia, o filme todo baseado no politicamente correto. Nós estamos na segunda fase, né? Nós estamos na segunda fase da volta. Porque, veja... o Bush, eu acho ele completamente incorreto politicamente. Sim. E ninguém está censurando ele. Exato. Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos, acho que acabou esse politicamente correto. Acabou. Aqui a gente ainda está... Nós estamos atrasados. Não, a gente está uns 20 anos atrasados, na verdade. Isso. Não, mas a gente chegou a acabar. Ele chegou, acabou e depois ressuscitou. Assim, no começo dos anos 90 ele reapareceu já como piada. A maioria dos livros americanos, aqui do Histórias Politicamente Corretas, foram traduzidos nos anos 80 para cá. Sim. Já era uma gozação... Contos de fadas politicamente corretos. Já era uma gozação em cima do politicamente correto. Agora, é isso que eu queria saber. Quer dizer, como que fica... O riso, ele pode ser censurado? Deve ser, porque o que eu acho estranho é o seguinte... Ele já foi. A piada ofende? É óbvio que uma piada ofende. Bom, ela pode aí ofender, que tá. Mas... Justamente, eu acho esse o grande ensinamento que a gente pega do passado, né? Quer dizer, os retóricos latinos, eles estão preocupados em... Eles sabem, há brincadeiras, há piadas que ofendem. Sim. Então, em determinadas situações, contextos, não use. Não se usa essa piada. Não se usa, né? Certo. Por exemplo, durante um julgamento, uma discussão com um juiz, por exemplo, você não vai fazer piada
do tipo físico do juiz, você vai perder a causa, né? Claro. Agora, se você fizer uma piada legal, inteligente, sagaz, você até ganha o coração do juiz Sim. que está julgando a causa, né? Então, é uma questão de saber usar. Certo. Então, e justamente a comédia antiga, ela deixou de existir no mundo grego porque ela estava ofendendo. Ela passa a ofender em um determinado momento, Né? ela passa a ofender. Ela ofende, né? Ela é sarcástica, então ela é banida. Tem que mudar, né? Junto com a democracia, que também foi por Beleléu, né? Uhum. Quando você tem... aquela velha história, né? Quando você tem grupos diferentes entrando na sociedade, você passa... Né? Mas talvez a gente tenha uma preocupação maior agora com isso, por uma questão um pouco freudiana, no sentido de que quando você faz uma piada, ela está escondendo um fundo de verdade. Então, nesse sentido, se eu faço uma piada sobre um judeu, na verdade eu estou escondendo uma verdadezinha de que eu não gosto de judeus, de que eu sou contra Embora, judeus. é curioso, justamente o humor judaico de hoje, né, é aquele onde o judeu vai falar, ele vai estar rindo da sua própria cultura. Ah, é? Esse é o humor judeu de hoje, Ah. né, não do Antigo Testamento, né, Certo. que tem muito humor, como a gente diria hoje em dia, mas a gente não entende. É difícil entender. Voltando à história do politicamente correto, a prova de que o americano há muito tempo saiu dessa, é que ele transformou o politicamente correto. A crítica em humor. Os Simpsons tem 30 anos. Já. Belo exemplo. Os Simpsons tem 30 anos já. Belo exemplo. Completamente envelhecido. O Flintstones hoje é o Flintstones. O Simpsons é o Flintstones de hoje. Sim, a família... Sim. Né? Os americanos aceitaram completamente aquilo. Sim. Né? O único que não entendeu foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? Não lembra? Do Simpsons. Ele, uma vez, teve um macaco no Simpsons. Ah, no episódio do Brasil. Um macaco. E aí o Fernando Henrique Cardoso mandou uma carta pro cônsul americano no Brasil reclamando. Que ofendeu o Brasil. Que ofendeu o Brasil. Isso foi o Fernando Henrique. Imagina a situação nossa. Né? Pagamos esse mico também. Aí que tá. Hoje em dia, inclusive, reflexos do passado. Quer dizer, os antigos, eles sabiam que você pode usar a brincadeira, a piada, em algumas situações, em outras você não deve usar. Uma questão de uso, né? Onde você pode usar. E a questão é que hoje em dia você encontra fragmentos dispersos dessas ideias, quando alguém fala, o riso é libertador, né? E se esquece... Porque a ideia é que o riso é espontâneo. Né? Você não segura o riso, não segurar o riso. Mas também há essa ideia de que ele é libertador, né? Mas às vezes você pode ter alguns tipos de brincadeiras, como por exemplo o Chico Anísio, aqueles tipos que ele faz, alguns deles são bastante ofensivos. Nossa, hoje em dia seria totalmente... Alguns são politicamente incorretos, inclusive. Os trapalhões não tem sentido nenhum para a sociedade. Então, agora, que essa sensibilidade... A sensibilidade demorava para ser alterada, né? E agora a sensibilidade, a cada década, você vê numa vida ela se alterando, né? E você acha que o nosso humor, Vera, pensando nisso, você acha que o nosso humor está ficando mais globalizado também? Porque eu vejo que o stand-up no começo, na Inglaterra, ele não fazia sentido algum pra gente. E agora é o grande sucesso, né? No Brasil é um stand-up. Sim. Será que... Porque eu gosto muito de ver... Embora a gente pode dizer que tem aqui no Brasil, esse stand-up comedy, tem um pouco, digamos, de adaptação para o Brasil, né? Não, lógico. Sim. Mas os ingleses já fazem... Os stand-ups ingleses fazem sentido para nós. Né? Se você assistir um stand-up em inglês, hoje faz. Ele faz total sentido para nós. Assim, se a gente pensar em escolarizados, né? Mas mesmo uma classe média escolarizada, assistindo a um espetáculo, faz todo sentido. Bom, é aí que tá, com essa globalização,
pelo menos via televisão, no sentido de que sitcoms, programas, etc., Certo, filmes, né? É, Então você é. acaba tendo uma certa cultura global e realmente digamos, o que seria nativo, né? Tem a ver com adaptações de tipos, né? Talvez lá nos Estados Unidos eles vão fazer piada do irlandês, aliás, eles fazem mesmo, como o burro, e nós fazemos o português. Isso, nós fazemos o Esse português, tipo sim. Aliás, falando em Portugal, em Portugal é muito comum você... Quer dizer, muito comum não, é regra, né? O que é engraçado para eles é você contar alguma coisa engraçada sem rir. É muito comum isso nos humoristas portugueses, serem sérios. Serem sérios. Serem sim. sérios. É muito comum Que no legal. humorista português. Isso tem a ver com o humor inglês também. É uma peculiaridade, digamos, você está falando alguma coisa, mas você se mantém sério. Que tem na verdade, é muito legal esse tipo, fica mais engraçado, digamos assim, porque a pessoa tá brincando que está sendo séria. Sim. Né? Isso aumenta a carga cômica, né? É o Mr. Beans, não é? Mr. Bean. Mr. Bean. Se bem que ali era uma coisa muito mais comportamental, né? Ele é meio... É o palhaço... Tem uma situação de comportamentos, mas eu estou dizendo o próprio stand-up mesmo, né? Que você só... Né? Você não ri da sua piada, você conta um fato e que... O Chico Anísio fazia isso no Fantástico, fez durante 10 anos, né? Nos domingos no Fantástico, né? Um stand-up. Ele contava um caso. Onde ele não tinha trejeitos. Não fazia nenhum tipo. Era um stand-up, né? O stand-up do Golias já era diferente. Era um stand-up que tinha tipos. Ele próprio fazia um tipo, né? Agora, eu vejo que alguns temas, eles sempre aparecem. Desde essa piada mais antiga dos sumários. E que é sobre o peido. Que continua sendo engraçado. Então, você quer conquistar uma criança, é você conversar sobre esse assunto com ela. Eu sei porque eu tenho um livro de maior sucesso. Toda vez que eu tenho um aniversário de criança, até uns 5 anos, eu dou um livrinho que chama Quem Soltou o Pum. E o Pum é um cachorro. Né? Então tem lá o Pum, o cachorro se chama... Então é todo um trocadilho. Trocadilho. Né? Como a gente gosta de trocadilhos, principalmente quando fala sobre coisas do qual a gente não controla do corpo. Então, escapar o Pum é algo engraçado, que é algo que a gente deveria controlar, a gente não está conseguindo controlar. O Santo Agostinho tem um estudo sobre isso. Exatamente, é por isso que eu ia falar. Ele tem todo um estudo sobre isso, né? De como escapar, né? Como ele tinha, como produzir sons interessantes, né? O Santo Agostinho tinha essa dedicação esquisita. Mas eu fico pensando que talvez a gente... talvez a gente tenha que ver essa sensibilidade nossa se alterando com essa velocidade, né? Que é uma coisa que a gente passava gerações e gerações e a sensibilidade do local era a mesma. Agora a alteração a cada 5 anos você tem uma completa alteração de sensibilidade. O que machuca passa a não machucar e machuca depois. E você sabe outra coisa que eu acho interessante? Uma coisa muito rápida. O uso da internet, principalmente do WhatsApp, por exemplo, é para divulgar coisas que te fazem rir. O quanto que está associado esse uso da internet para você distribuir vídeos que são engraçados. Então, você se dedicar a uma grande parte do dia. Quer dizer, porque a gente pode imaginar, Vera, que o riso era algo coletivo. Era algo que a gente tinha que compartilhar com outras pessoas, né? O riso é social. O riso é social, não é? Tá certo que você pode rir sozinho, mas você vai estar lendo alguma coisa, mas o legal... O legal seria o riso você estar em companhia. Grupo. E agora a gente pensa, toda vez a gente recebe esses vídeos no WhatsApp para ficar rindo sozinho. As pessoas estão andando na rua aqui em São Paulo, eu vejo o tempo todo, que nem besta, né? Olhando para uma telinha, um negocinho assim, rindo, né? É engraçado, a gente vendo de fora é engraçado. Assim, ela é louco, tá rindo sozinho, né? Ele é completamente maluco. Mas é o que aconteceu, por exemplo, muito com a leitura. Antigamente, era muito frequente a leitura coletiva, né? E a partir do século XX, você fica mais a cada um ler no seu cantinho, né? E pode estar lendo assunto sério, pode estar lendo assunto cômico. Exato. Sim.
Olha, o Silvio Bonadia, ele fala que além dele aprender muito, ele achou ótima essa produção helênica da sua roupa, doutora Vera, que você está linda e elegantíssima. E o Rafael, pai do Chico e da Cristine, faz aniversário amanhã. Rafael, parabéns então para você, participe sempre do Hora da Coruja, parabéns para os seus filhos. Vera, nosso tempo se esgotou. Eu falo pra você que aqui é rápido. É rápido, é rápido, é rápido. Quando começa a esquentar, acaba. Mas eu quero agradecer a sua participação no Hora da Coruja. Volte sempre pra gente conversar mais sobre outros temas, inclusive. Bom, você quer dar algum recado, deixar... Não, eu queria agradecer muito a vocês dois pelo convite. E gostaria de agradecer muito a Isabela Calia por ter me indicado. Exato. Lembrando que a Isabela tem um curso na Maria Antônia. Se vocês entrarem no site da Maria Antônia, aqui da USP, entra no site, na parte de cursos, tem um curso da Isabela com o Plínio que veio aqui semana passada, só sobre questões da gastronomia e do erotismo. Mas eu nem quero falar muito sobre esse curso, porque eu quero trazer os dois aqui pra gente conversar sobre isso. Você não acha, Vera? Eu acho uma excelente ideia. É uma boa ideia. Uma boa ideia, exatamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e se divertido muito com a Hora da Coruja de hoje. Um super abraço e até semana que vem.